o convite do Fórum do Campo Lacaniano de Niterói, de estar aqui nessas jornadas que se chama Mal-Estar, Desejo e Reinvenção Políticas. Muito bem-vindo. Esse tema muito importante nesse momento que estamos atravessando nesse país, em que há tantos retrocessos, tantos problemas, tanta destruição, num momento onde a necropolítica parece prevalecer sobre qualquer outra política, uma política de destruição de muitas aquisições que nós conseguimos, destruição inclusive do meio ambiente, e também um retrocesso e uma perseguição muito grande à população LGBTQI+, e um aumento muito grande, a partir de podemos dizer, de uma retórica oficial, um aumento do assassinato de gays e transexuais. Então é um momento muito sério, muito político, e eu acho que nós, psicanalistas, temos que estar juntos e deveria ir contra o discurso retrógrado, baseado na religião, e nos fazer valer da psicanálise. E nesse quesito, eu e Sônia, então, propusemos trazer esse tema da sexualidade, Sônia Alberti, e lançar aqui com vocês, para vocês, o livro Sexuação e Identidade, que já esgotou em menos de uma hora, sobre esse tema, esse livro que é um trabalho de mais de 70 autores sobre essa questão de sexo, gênero e posição sexual a partir da psicanálise e em diálogo com a atualidade e principalmente a teoria queer. Vocês veem que a nossa escola, de psicanálise dos fóruns do campo lacaniano, vem se dedicando já, acho que mais de uma década, a esse debate, e que, longe de rejeitarmos a teoria queer, nós nos dispomos a debater com ela, como vocês acabaram de ver, várias citações da Judith Butler no trabalho de Sônia Alberti. Agora, esse diálogo ele é necessário tanto no sentido de estamos juntos nesse combate a políticas retrógradas e homofóbicas e transfóbicas, como também eu acho que é importante mantermos a especificidade da psicanálise e suas diferenças com a teoria queer, e também, eu diria, defender a psicanálise naquilo que eu acho que são ataques injustificados. Então, eu vou partir de um diálogo que acabou de acontecer, menos de um mês, lá na França, em 17 de novembro de 2019, quando Paulo Preciado, para quem não conhece, é um grande ativista trans-homem, ex-Beatriz, que é o Paulo Preciado, que foi convidado a convite de uma escola de psicanálise na França, e ele se interessou, isso está circulando nas redes, não sei se alguns de vocês já ouviram, e eu vou tentar fazer uma resposta ao discurso dele. Ele se interessou, então, aos analistas, e se apresentando alegoricamente como o macaco caçado e amestrado de um conto do Kafka, e dirigindo-se ao público dos analistas, como doutores da academia, para desferir uma crítica tão mordaz quanto o personagem de Kafka ao criticar o desumanismo europeu, que se mostra como um macaco amestrado que foi caçado e que virou humano. E olha o que vocês fizeram de mim. Então, você imagina um trans se dirigindo aos psicanalistas dessa forma. Ou seja, vocês me colocam como um macaco enjaulado, com a teoria de vocês. Como psicanalista, já queria dizer, eu acho que muitos da nossa escola também,
Eu não me situo nesse público ao qual ele se dirige como os acadêmicos que sabem o que é a sexualidade, né? E que ele se interessou em esse público, né? Quem teve a oportunidade de ver, né? A transmissão ao vivo, e que não foi gravado, esse público, pela sua reação de risos e aplausos, ao ser severamente criticada, parece reconhecer como bem fundado os ataques devastadores à psicanálise que ele faz. Né? Que ele é um brilhante ativista, né, do que ele chama transfeminismo queer. Essa crítica à psicanálise, da teoria queer, não é nova. Talvez tenha sido nova para algum tipo de público, né, adverso a essas novidades, né? Na verdade, desde os anos 90, ou até antes, né? Na verdade, antes até, eu acho que foi um marco esse livro, né, da Judith Butler, o Gender Trouble. Então, o Preciado, ele critica a psicanálise como um todo, não querendo saber, eu diria que há várias correntes da psicanálise. A gente pode se perguntar, que é psicanálise? É difícil falar hoje em dia a psicanálise. Existem várias coisas, mesmo dentro do lacanismo, dentro da teoria lacaniana, há várias interpretações, né, de Lacan, principalmente nas considerações sobre sexo, gênero e posição sexual. Né? Então, eu gostaria de responder, né, não por todos, mas da minha parte, né, algumas acusações que eu considero questões muito interessantes para pensarmos. Né? E que eu queria propor, e que como eu considero que a psicanálise permanece revolucionária, sim, independente dos psicanalistas. A psicanálise é subversiva, mas sabemos que muitos psicanalistas são conservadores, que têm uma ideologia burguesa, muitos homofóbicos, transfóbicos, etc. Temos que, né, admitir. Mas eu acho difícil atacar a psicanálise dessa forma. Né? O senhor Nobel acabou de, né, mostrar como, desde Freud, nós encontramos uma posição aberta de que não vai dizer que o homem é assim ou é assado, que é masculino e feminino, desde, né, do artigo lá de 33, ele diz que são elementos desconhecidos, que nem a anatomia, nem as convenções culturais podem dizer o que é, não dão conta. Né? O máximo, continua Freud, o que nós fazemos é estabelecer as condições para examinar como um ser humano se tornou uma mulher. Você vê que é uma posição modesta, e que a nossa, e que ao mesmo tempo a gente, o Freud está falando de nenhum universal, mas ele é um a um. Né? E que eu acho isso, né, uma coisa bastante importante. Ou seja, que a psicanálise não é normativa, como ela às vezes é usada como método normativo, não é normativa em relação à sexualidade, ela aponta desde 1905 para a diversidade sexual, a partir do conceito de pulsão, dizendo que não há objeto sexual padrão para ninguém, né? E que ela está aberta diante, né, de que, ao se deparar com a impossibilidade de definição do que é masculino e feminino. Né? Separando-se totalmente, isso é importante, não só na anatomia, como se separa a teoria queer, mas nós também nos separamos, desculpe, mas é verdade, porque temos a clínica do inconsciente, nos separamos das convenções culturais. Né? Nós não partimos de ouvir o sujeito dizendo que para os meninos é azul e para os meninos é rosa. Né? E nem ao contrário, que existem 500 mil gêneros. Né? E Lacan, eu diria, e é isso que eu queria abordar mais, se der tempo hoje, ele vai além da repartição homem-mulher, né? Para propor a lógica do todo e do não todo fato.
é além do que eu mostro do homem e mulher. Então, há alguns pontos que eu queria esclarecer e discutir, que são todas as questões que, na nossa época, nos trazem os transexuais, não? Que nos interrogam. Não? E que o Paulo Preciado diz o seguinte: na maior parte, não, dos diagnósticos psicanalíticos, o transexual, diz ele, aparece como metamorfose impossível, ou estar além da neurose, ou na borda, entre neurose e psicose, ou no interior da psicose. Outros dizem, ele está falando dos psicanalistas, né? Outros dizem, os transexuais são incapazes de resolver adequadamente o complexo de Édipo. Ou, né, no caso dos transhomens, ou seja, das meninas que viraram meninos, digamos, que elas sucumbiram à inveja do pênis, né, a ponto de querer ter um. Né? Sua crítica, ela efetivamente tem fundamento. Infelizmente, que vemos muitos analistas, né, com essa teoria de transexual é psicose, ou então é isso, não, esse diagnóstico que ele fez. Né? Ele tem fundamento e aponta um erro grave, a meu ver, da parte de alguns psicanalistas, que é o erro de generalizar a transexualidade e enquadrá-la num diagnóstico estrutural. Né? Eu diria que, pelo menos a minha posição, é radicalmente o oposto. Eu considero, primeiro, que aquilo que hoje em dia se chama transexualidade é uma grande variedade de fenômenos já, né? Podendo ir. Né? Antigamente era assim, o travesti é o que não fazia operação, o transexual fazia. Hoje em dia, o discurso já está abarcando como transexual várias possibilidades. Há uma diversidade já de transexuais, né? Que vai desde a transformação corporal, hormonal, cirúrgica, né, de um gênero no outro, ou até a ausência de binarismo, né, a ausência, né, de gênero mesmo, ou até a simples mudança de registro civil, né, podendo passar pela grande diversidade de gêneros e semblantes. E, além do mais, pode ser transitório ou permanente. Né? Tem pessoas que fazem reversão. Né? Deixa de ser trans para ser cis. Né? Então, hoje em dia também, se já é tão variável, como é que você vai dizer o transexual é isso ou aquilo? Né? Ademais, o fenômeno da transexualidade não é patognomônico de nenhuma estrutura ou tipo clínico. Pode acontecer na neurose, na psicose, na perversão. Né? Como a clínica, né, nos mostra. Né? Então, qualquer tentativa, eu diria, da gente fechar a transexualidade em um diagnóstico é patologizar-se. É patologizar, segregar e discriminar. Algo que não é digno, eu diria, de nenhum psicanalista. Né? Porque a psicanálise é a prática do 1 a 1 e do caso a caso. Né? Do mesmo modo, eu diria que houve na história da psicanálise e da psiquiatria todo um movimento de despatologização da homossexualidade. Nós precisamos promover também uma despatologização da transexualidade. Acho que é o momento. Né? Agora, né? O transexual sempre existiu, né? E foi, ainda é, né? E foi e ainda é discriminado, né? Segregado, agredido, maltratado e, como sabemos, assassinado. Né? E desempregado, né? É muito difícil, né? Uma das grandes reivindicações dos transexuais é serem empregados, para não ir para a sarjeta quando é expulso de casa e vai para a prostituição. Né? Então, as mudanças de discurso da nossa sociedade, associado ao discurso da ciência, efetivamente possibilitou mudanças corporais antes inéditas. Né? E puderam fazer esses trans, eu diria, sair do armário. Nunca se ouviu falar tanto esse tanto trans, tá? Será que não foi
exatamente isso, o discurso, essa mudança de discurso que permitiu a saída do armário deles, né? Que na verdade sempre existiram, né? E se afirmaram em nossa sociedade e através das mudanças da mentalidade, como por exemplo um grande ator que é o Silvério, né? O Lunga de Bacurau e Pablo Vittar, né? Que não se diz mulher, que né, nem homem, mas nem faz cirurgia nenhuma, e é a Pablo Vittar. Né? É trans, mas a gente nem consegue classificar exatamente o que é, e de repente já ganhou prêmio, né, internacional, está aí nas paradas de sucesso, não só no Brasil, como do mundo inteiro, né, do show business e tudo mais. Então, eu acho que a gente não pode reduzir o trans, né, e essa transformação social, né, a um simples efeito de discurso, sem considerar que há uma escolha de objeto, e há uma escolha do próprio sujeito de ser trans. Não? Ou seja, não podemos dizer que o trans, não, que não saiu do armário, não, o corpo trans, é apenas o trans que é promovido pelo discurso capitalista ou por uma suposta esterilização do discurso que levou ao acting out todos esses sujeitos. Entende o que eu quero dizer? Não existe, a meu ver, a coisa trans. Há uma mudança de discurso, sim, mas a decisão de uma pessoa de mudar de sexo não é uma banalidade, não é simplesmente colar no discurso ambiente, né? Então, eu acho que é muito importante para a psicanálise considerar a história e o sofrimento e o que é essa mudança, né, para poder ouvir isso, né? Sem escutar aí, lá vem mais um aí, né, que caiu do discurso da ciência. Lá vem mais um aí com uma última modalidade, a última flor do discurso capitalista. São outras interpretações que a gente ouve também de analistas. Né? Bom, sobre a acusação da psicanálise, também que é outra acusação, de trabalhar com uma epistemologia binária, né, de gênero. Né? Bom, primeiro que, né, o senhor Norberto já nos apontou, né, nós levamos em consideração que há gênero, sim. Porém, não é com isso que nós trabalhamos. Né? E que é muito importante, né, nós não trabalhamos com as convenções culturais. Né? Claro que o analista tem que estar ligado no que está acontecendo na sua época. Né? Mas o que é importante, né, que Freud já distinguia desde o jovem homossexual, o que ele distinguia? Então, não existia esse termo gênero que começou mesmo com Stoller nos anos 50, né, e que depois, né, foi desenvolvido pela teoria, começou nos anos 50, com estudos transexuais, por um psicanalista chamado Stoller. Lacan fala sobre isso também, né, num dos seus seminários. Mas o Freud já dizia, no caso da jovem homossexual, que a homossexualidade interrogou o Freud, né, que a gente tem que distinguir o que é o sexo biológico, o que é a escolha do objeto, e Freud já dizia a posição subjetiva, que ele dizia homem ou mulher. Né? Ou seja, uma pessoa que nasce anatomicamente mulher pode gostar de homem e ter uma posição masculina. Então você vê a peça por aí, gente? Um homem pode gostar de mulher e ter uma posição feminina. Um homem pode gostar de homem e ter uma posição masculina. E isso tudo se mistura. Então, aquilo que o senso comum que coloca homem tem que gostar de mulher e a posição é masculina, gente, a psicanálise em 1920 já tinha desfeito tudo isso. Ok, vamos acrescentar a esses três elementos o gênero. O que é o gênero? É o semblante. É o semblante, é a aparência
que você vai ter, né, usar um vestido, uma calça, pode ser mais assim, ou mais vestido também, isso vai explodindo, os homens de saia, as mulheres de calça. Né? As convenções vão mudando, né, conforme a época, né? Que seria, então, mais um elemento, né, que é importante. Então, para a psicanálise, é algo muito importante, nós não trabalhamos com, eu vou voltar à questão do binarismo, tá? Não trabalhamos com o ser homem ou mulher. Não existe, a psicanálise não é uma ontologia que trabalha com o ser. Né? Nós trabalhamos com, evidentemente, ninguém vai negar a anatomia, né? Existe exatamente o sexo biológico, não determina nada, mas faz sujeito a um determinado corpo, sim. E trabalhamos com o parecer. Ao parecer, né, que é efeito de uma escolha do sujeito, e trabalhamos com os conflitos que advêm da escolha do objeto, de cada um, e da escolha da posição, eu diria, preferencial, subjetiva, masculino ou feminino. Né? Porque sabemos exatamente as histéricas de Freud já dizer, não é por ter um corpo, né, que seja de homem ou mulher, que não vinha a questão o que é ser uma mulher, ou o que é ser homem, sou mulher. Então as histéricas já, né, desbancavam, né, completamente isso. Né? Então, também desde 1920, né, Freud já dizia que a psicanálise não pode elucidar, né, o que é masculino e feminino. Né? Então, nem o biológico, né, podemos dizer macho e fêmea, nem algo que é convencional, que vem da cultura, homem, mulher ou outras coisas, né? Podemos dizer, muito menos a escolha objetal pode definir o que é masculino e feminino. Né? É claro que o senso comum junta tudo. Né? Não o homem que gosta de homem, é a mulherzinha, a mulher que gosta de mulher é o homenzinho, é o sapatão, é o caminhoneiro, sei lá o quê. Né? Alinhando tudo junto. Né? Evidentemente que a primeira coisa que o psicanalista tem que fazer é, né, diferenciar tudo isso. Né? Então é importante a gente pensar que a psicanálise não é essencialista, não define o ser. Né? A psicanálise não é tampouco uma ontologia de gêneros, né? de dar mais, como o Sr. André também falou, é claro que isso são identificações. Então, é claro que nas vitrines da cultura, né, tem os cabides que você vai escolher a sua roupagem para ser uma coisa ou outra, para parecer. Aí o cabelo é assim, o cabelo é assado, a unha é assim, assim, assado, e é tudo dessa ordem do parecer. Você vai se pintando, vai se fantasiando de um objeto A para o outro, que é o que a gente quer mesmo, né? Você causar o desejo, e não só isso, mas se identificando para compor os seus semblantes. Cada um, né, cada uma, né, a sua maneira. Então, nós podemos dizer que, desde que com a psicanálise, o trabalho do inconsciente contesta as convenções recebidas. Então, temos que fazer uma diferença, o que é propriamente do inconsciente, o que é da cultura, das convenções recebidas. Né? E é claro que o sujeito pode entrar em conflito com isso, e ele sofre as consequências, né? De homofobia, transfobia, etc. Né? Mas ele mesmo, na sua, digamos, no seu questionamento de sujeito, né, nós temos que pensar, ele não é uma marionete da cultura. Não somos uma marionete da cultura. O sujeito, como falta ser, faz objeção a todo tipo de identidade proposto pela
cultura, né? E é com isso que a gente trabalha com o sujeito como falta a ser, não é com ser. Então também não é com ser mulher, ser homem que a gente trabalha. Homem e mulher são significantes. Esses significantes no ator dito são universais. Não o ser ou o cima são, né? Mas quando você entra numa análise, nós vamos ver como se desfila aquela de homem e mulher, tem todos os significantes que o sujeito vai adotando e que vem do outro. Outro argumento que eu acho... Tem mais um pouquinho de oportunidade. Outro argumento que a gente pode pensar que nós não somos marionetes da cultura, dentro do nosso diálogo com a teoria queer, é o seguinte: como é que a gente recebe a cultura? Como? Não é do nada. É através dos significantes do outro, do pai, da mãe, etc. E que veiculam o desejo deles. Né? Tanto que a gente vê muita história de trans, mas também de histéricos. Né? A menina dizendo, entende, minha mãe queria que eu fosse menino, eu brinquei de menino o tempo todo, quando era, né? E depois tem uma mulher que não tem a menor questão com isso, né? Que pode ter até inconscientemente alguma coisa sobre a mulher, mas nunca pensou em mudar de sexo, por exemplo, né? Corporalmente. Então, os significantes da cultura, eles vêm do outro, das figuras do outro que ocupam esse lugar para o sujeito. Então, o sujeito não recebe de cara isso, é veiculado. Não? Desde o útero, digamos assim, né? Quando está em concepção. Além disso, esses significantes da cultura que vem através do liquidificador do outro, que faz lá o suquinho e não faz a gente tomar, a gente também não é totalmente alienado a eles. Somos alienados aos significantes do outro. Sim, mas não só, somos separados também. É isso que permite uma análise de funcionar e da gente se separar dos significantes alienadores do outro. Né? E é a partir disso que o sujeito, cada um do seu modo, vai ser homem ou mulher, conforme sua escolha preferencial, ou até preferencial, ou até, hoje em dia, como diz, não ser nenhum deles. Né? Então, o que eu queria acentuar para vocês é que, quando Lacan vai abordar as fórmulas da sexuação, ele passa daquilo que para Freud, eu andei trabalhando isso já há algum tempo, estudando profundamente Freud, junto com Judith Butler e as críticas dela, e da onde que vem a tal da diferença sexual. Para Freud, a diferença sexual não vem nem da cultura, nem da anatomia, tem algo de real. É o real com o qual o sujeito se depara. Ela é de início, essa diferença. Há diferença. Ponto. E que Lacan desenvolve isso de uma forma, talvez até que esclareça o que é isso. O que ele diz? Não há relação sexual. O não há relação sexual é um real com o qual todo ser humano se defronta, que é uma outra versão do há diferença sexual. Há diferença, mas não há relação. Né? Esse real que não há uma relação de complementariedade nem de satisfação que você vai encontrar. Né? E isso, né, como nós somos freudianos, nós já encontramos desde a concepção da escolha da neurose em Freud, em que o primeiro encontro com o sexo é sempre um não encontro. No primeiro encontro com o sexo está marcado por não há relação sexual. Ou é um gozo a mais ou um gozo a menos. Ponto. Não tem como gozo a mais na neurose obsessiva paranoica, gozo a menos para a histeria. Conforme não há, já mostra ali de cara que não há relação sexual. Né? Então, o que vem suprir essa relação sexual, já avançando pelo assunto da sexuação? Bem que eu não trouxe aí o quadro, mas eu vou retomar rapidamente para vocês. Né?
Lacan, ele nos diz, né, que no quadro da sexuação, né, temos, eu já vou para cá, vou aumentar desse lado. Então, aqui, né, tem o lado do todo fálico, aqui o lado do não todo fálico. Né? No lado do todo fálico, o que nós encontramos? Dois elementos. Né? Todo mundo conhece as formas da sexuação, pelo menos a imagem delas, né, são, né, dois quadros assim, e que nós vamos encontrar, então, do lado, né, do dito homem, que é o lado do todo fálico, dois elementos, que é o sujeito e o significante fálico. Do lado dito da mulher, que é o não todo, nós vamos encontrar o objeto A e um lugar muito interessante, chamado a mulher que não existe, que é um lugar. São 4 lugares só. E é a partir desses 4 elementos que vai haver o quê? A suplência da relação sexual. 4 elementos. Não? Se dá para ver daqui. Não? Vou circular, porque não conhece. Vai conhecer. Não? E a gente vai encontrar que o homem, para ter, eu faço a diferença, não há relação sexual, mas a gente transa, né? Vamos combinar. A gente transa. No melhor dos casos, não há relação sexual, mas há relação sexual. Né? Então, a relação sexual é que faz suplência à não existência da relação sexual. E essa relação sexual, como é que Lacan, né, situa aí? É o sujeito, né, se relacionando com o objeto A e a mulher, ou quem está no lugar da mulher que não existe, se relacionando com o significante fálico do outro lado. É essa relação, né, que ele propõe, né, basicamente pensando isso. Ou seja, e do lado, né, da mulher ainda tem, né, uma espécie de relação, né, que não é com o outro lado, mas é com o outro, né, que é aí sim um encontro transfálico, totalmente, que não é ligado a isso. Né? Então, do lado da não toda, eu proponho também a gente chamar que é o lado trans. É o lado trans. Vocês sabem o que é trans? Trans é além. Para além. Né? Transatlântico. Você vai para o Atlântico. Né? A transformação, a formação que vai ao que forma além. Né? Então, o fálico, nós podemos falar de trans. Né? O não fálico como o trans. E não é à toa, né, que eu fiz uma leitura detalhada na Leodino, que está nesse no primeiro texto, não no texto, acho que é o primeiro texto da sexuação e identidade, né, onde a gente vê, né, com detalhes o que Lacan fala sobre essas formas da sexuação. Né? Eu acho que nós temos que pensar a psicanálise na era trans, que nós estamos numa era trans, de transformações radicais, né? De ir além assim, de muitas coisas, né? Transformações, nós estamos indo também, né, atravessando o que é o civilizado, né? É um momento de transcivilização, nós estamos, né, se abrir um buraco aí da barbárie, do não civilizado, que também está indo para além, né, da civilização, em que nós temos que pensar realmente a psicanálise na era trans como realmente um tipo de saber, um saber sempre aberto,
e pode dar conta do que é essa transformação. Então, lá no registro, né, Lacan propõe pensarmos dois tipos de mito para os dois lados da forma da situação. Do lado do homem, é o famoso mito de Édipo e de Toque do Tabu. Temos o pai da ordem primitiva, como exceção, que não é castrado, é o pai do gozo, e que transforma todos os outros em escravos, objetos, e que seriam castrados. Então, a partir disso, nós temos uma única exceção e um conjunto todo de todos os outros como castrados. Essa é a lógica do ético. É a lógica do grupo. É a lógica da existência de um homem e o grupo de todos os outros. Né? É essa a lógica. Então, nós temos a lógica do grupo. É a lógica que ou você está fora, você é a exceção, né? Ou quando você está dentro, você se identifica. É a lógica da identidade. E você se identifica com aquele grupo. Toda a lógica da identidade está do lado aí de todo o caso. Psicologia das massas, do líder, quando você se identifica com o líder. O líder, o eu, né? A exceção a todas as regras, a exceção a todo mundo castrado e submetido. Nós vemos isso no grupo. Então, a lei é para todos os outros. Essa é a lógica. Quando você está ali dentro, você se identifica. Mas ela está se identificando. E o movimento social é a nossa identitária. E alguém vai dizer, você se identifica com aquele grupo. Trabalhamos com a falta a ser, com para além, com a transidentidade, digamos assim. A psicanálise é o lugar. Então, o mito de Édipo está ali, né? Podemos ver o sujeito como característico do sujeito desejante do Édipo, né? Tudo que vai em direção a o sujeito desejante. Que vai lá determinado da nossa vontade. Por isso que falam, né, como o rei, o rei, o poder, o poderoso, também é o pai da identificação, assim, então a vida tudo lá. Né? Então, e aí, o mito do Lacan toma para falar do lado não todo. É o mito de Tiresias. O Tiresias rapidamente, para quem não conhece a mitologia, é um personagem central da peça de Sófocles, do Édipo Rei, que é o adivinho cego. Ele aparece em várias peças, na mitologia. Ele é o adivinho cego e que a história dele é muito interessante, e é por causa dessa história que muita gente não conhece, que Lacan o chamou para representar, para ser o mito representativo do lado não todo, falando dessa equação. O Tiresias era um sujeito comum, que nem a gente. Um dia estava passeando pela estrada e viu duas cobras copulando. Ele pegou um galho ali e deu uma cajadada no casal das cobras, das cobras copulando na boa, e elas se separaram. Imediatamente ele virou mulher. 7 anos depois, ele passa por uma outra estrada, vê de novo duas cobras copulando. Ele com essa mania de não gostar de cobra, dá outra cajadada nas cobras e volta a virar homem. Então, como vocês veem, é um mito trans. Né? Tiresias é um personagem trans. E aí, o que acontece? Continuando a história de Tiresias, que é importante vocês verem entender por que Lacan pegou esse lado.
Um dia estava rolando o maior barraco lá no Olimpo, entre Zeus e Hera. E a questão entre eles era quem gozava mais, o homem ou a mulher. Gozava o orgasmo. Né? E aí a Hera dizia que era o homem, não está vendo esse povo aí, explode, não sei o quê, o homem goza muito mais. E o Zeus falava, não, a mulher goza muito mais do que o homem. Muito mais. E eles estavam fazendo essa disputa e para tirar quem chamaram aquele que já tinha gozado dos dois lados. Tiresias. Né? Já tinha gozado com já sabia da história. Chamou. E aí Tiresias disse, quando foi chamado, ele falou, se nós formos dividir o gozo em 10 partes, a mulher tem 9 partes e o homem 1 parte. A mulher goza 9 partes e o homem 1 parte. Ou seja, goza 9 ou 10 vezes mais do que o outro. E aí, ela ficou danada por ver que o enigma feminino foi descoberto. Porque ela estava postando outra coisa, que era o homem. E aí, fulminou o pobre do Tiresias de cegueira. E Zeus, para se apiedar dele, porque ele tinha ganho a aposta, deu-lhe o dom da adivinhação. Então, Tiresias é esse personagem que ele é, ao mesmo tempo, aquele que é transfálico e que ele tem o poder de conhecer as coisas misteriosas, o outro lado das coisas. The other side of the moon. Sabe, aquelas coisas desconhecidas. Ele é capaz de ler no voo dos pássaros. Ele é capaz de saber o passado, presente e futuro. Né? Ele é chamado para decifrar os enigmas dos oráculos, né? Etc. Né? Então, é muito interessante porque Lacan ele vai usar o Tiresias para ser o quê? Uma representação do analista. Né? Ele chega a... deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, eu ia ler, mas já não estou lendo mais nada, como vocês estão vendo. Ele chega, eu vou falar de cabeça, ele chega a se perguntar assim, será que ele nos toma, falando para os analistas como Édipos, né? Será que os analistas estariam à altura de um Tiresias? Não? De ir para além disso, estar à altura do Tiresias, mostrando para nós o quê? Essa, não identificação, mas esse lugar do analista que não pode ser do lado do todo fálico, que tem que ir para além. Tem que ser esse para além de ir para esse outro lado. Né? E que é uma coisa assim, muito forte. E Lacan parte, então, o que ele nos diz? Né? Vamos partir do homem e mulher. Então, em princípio, são dois universais. O universal do homem e o universal, né, das mulheres. Então, ele até propõe, nós podemos, assim, olhando, a gente separa. Né, metade homem, metade mulher, né? Todo mundo sentado aqui vai ser mulher, todo mundo aqui homem, não vai dar, né? Porque é muito mais mulher que homem aqui, né? Em princípio. Aparentemente. No semblante. Mas ele diz assim, que quando a gente, ele chama assim, ele chama as formas da sexuação as duas metades do sujeito. Deux moitiés du sujet. E aí ele fala, essas duas moitiés, em francês, essas duas metades, ela é um assunto do eu, do moi. Aí ele faz uma brincadeira, moitié. É um assunto do eu, mas, continua ele, que não para, se ao situarmos o falo como função, não se trata mais de um assunto do eu,
do moi, mas de sujeito. Quando a gente pega a questão da função fálica. Então, e aí ele diz que não é mais da ordem imaginária. Ou seja, quando pensamos no binarismo homem e mulher, é um assunto do eu tomar esses significantes e fazer o seu parecer semblante ligados a ele. Isso estamos no registro do imaginário e nessa identificação que você vai se vestir no mercado de gêneros, você vai escolher o seu e vai se vestir com ele. Esse é o assunto do eu. Mas, quando nós falamos e vamos para além, que é aquilo que a psicanálise trata, nós saímos desse binarismo que é tão criticado pela teoria queer, como se fosse aquilo com a qual a gente trabalha. Não? Olha, a psicanálise não é uma psicologia do ego, como estou afirmando várias vezes, que como não é uma psicologia da cultura, né? Ela trata do sujeito que, primeiro, se inscreve ou não se inscreve na função fálica. Primeira coisa. Não? E podemos até chamar o psicótico aquele que não se inscreve na função fálica. Então já não é todo mundo que se inscreve. Né? A gente já é outra maneira de ver. Né? E depois o que ela vai falar daquele sujeito que vai responder à função fálica como ele constitui o seu argumento para responder à função fálica. Vou repetir. Cada um, ao se inscrever na função fálica, cada um vai responder à sua maneira, com o seu argumento, como você se inscreve na função fálica. Né? Como categoria lógica, esse argumento. Então, a inscrição na função fálica significa que o sujeito não tem relação sexual, mas o que significa? Quem se inscreve na função fálica é aquele que tem relação com o sexo. É isso. Né? Cada um a seu modo, cada um a sua maneira, cada um a sua maneira vai escrever o seu argumento lógico nessa função para dizer-se. Olha só como Lacan usa, dizer-se homem ou mulher. Uma vez, parênteses rápido, eu estava participando com uma advogada transmulher, super conhecida, a Giovana numa mesa, e que ela entendeu perfeitamente assim, como a psicanálise, e aí até uma coisa que isso vai bater lá também no jurídico, que a gente aceita que alguém que chega e diz sou homem, a gente aceita, ok. Então, eu sou homem, ou sou mulher, ou seja, tem um dizer-se, não é da ordem do ser. Tá? Nós temos o singular, que é da ordem do parecer, a ordem da inscrição a partir de um argumento lógico, de um dizer-se. Né? Então, cada um também vai, daí cada um vai ter sua relação singular ao sexo e seu modo particular, a partir disso, de suprir a relação sexual com alguma relação, com as suas relações. Né? Então, o que nós, na verdade, então, com isso, temos esses dois lados, o todo e o não todo. Nesse não todo, o que nós temos? Esse não todo, vou concluir, esse não todo, nós não temos um universo, nós não temos a formação de nenhum grupo, porque do lado do não todo não tem o da exceção, como tem do lado do fato, então também não tem um universo, não tem um grupo, é um conjunto aberto, não é universal. Então, nós não estamos no binarismo, porque de um lado há um universal, do outro lado não há. Então, eu acho que é outra forma também da gente argumentar com a teoria queer que não há binarismo. Há um universo versus um não universo, que é o não todo.
Agora, tem duas formas, então, eu vou terminar aí, não vou desenvolver, mas está lá no livro Sexuação e Identidade, da gente ler isso para nós. Primeiro, tem pessoas aqui que se inscrevem de um lado e outras se inscrevem do outro, através do seu argumento. Isso eu diria que é a leitura clássica. Eu vou propor uma outra leitura. Pensando nos elementos de baixo das formas da sexuação. Né? Do lado do homem, o sujeito e o falo, do outro lado, o lugar do objeto e da mulher não toda. Eu proponho que, na verdade, a gente possa circular entre os 4 elementos. Que uma hora você está como sujeito desejante, né? Noutra hora você está como objeto A. Noutra hora você está identificado com o significante fálico do poder. Noutra hora você pode estar no lado da mulher, não existe. E que todos os sujeitos, na verdade, se pensarmos essas duas metades do sujeito como cada um, é uma forma da gente retomar com Lacan o que Freud chamou da bissexualidade. Quem disser que não é todo mundo que tem os dois lados, todo e não todo? Né? Senão, poderia ter analista dito homem, o que se inscreveu ali no todo, porque no caminho só vê do não todo. Né? Então, ou uma mulher que, não quero saber, essas estou de homem. Né? Então, o que a gente pode pensar é que esses elementos, e isso, essas formas de gozo, né? Esses elementos, né? esses quatro lugares, né? Eles são os lugares de que nós podemos circular. Aí a gente até se aproxima do não finalismo. A gente pode estar em todos os lugares. Evidentemente que quando você vai para a cama, né, ou para o chão, dentro da coisa mais hard, ou não, né, ou assim, todo mundo tem as suas preferências. Né? Preferência de posicionamento, né? Aí na relação sexual, como suplência a não relação sexual. Mas isso não impede da gente pensar que a gente pode circular, né, em todos os lugares. Né? Quem disse que uma mulher não pode ser sujeito desejante? Quem disse que um homem não pode estar no lugar do objeto A? Né? Ou que um homem não possa estar no lugar de uma mulher que não existe? E uma mulher esteja sustentando o significado fálico? Né? Então, com isso, a gente tem uma outra forma de você, né, de nós pensarmos que a psicanálise ela é subversiva, porque ela subverte, né, o binarismo, subverte, né, o que seria uma fixação determinada né, pela cultura, né, e isso é algo que é algo muito importante, porque nós trabalhamos com esse transbordamento, com aquilo que transcende, né? Uma transpassagem, que Lacan até fala da travessia da fantasia, né? No final de análise, que é uma transpassagem também de um lado para o outro, né? E que deveríamos, então, né, retomar o que a gente chama, né, daquilo que é o fundamento da nossa clínica, que é a transferência. Né? E pensarmos o quê? Que em vez da gente falar de formação do analista, a gente deveria falar em transformação do analista. Obrigado. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença da professora Sônia Alberti, professora Antônio Guilherme. Acho que